Olá, meus queridos que me assistem aí do outro lado, Elaine Oliveira por aqui. E hoje nós vamos falar sobre o filme novo que tá em cartaz na Netflix e que, por sinal, está bombando e falou profundamente ao meu coração. Eu fiquei 20 minutos parada, refletindo na vida depois que o filme acabou. Sabe que você fica assim? Meu Deus. O filme Garota de Muita Sorte é baseado num livro que eu não li, né? Já peço desculpa, deu pra ver que eu não tô lendo muito ultimamente, porque eu sumi aqui do canal. Mas é porque eu andei estudando pra uma espécie de concurso, um processo seletivo, e isso tomava muito meu tempo, principalmente questão de leitura. Por isso eu dei uma desaparecida da leitura por prazer, pra poder ir pra leitura do dever, já que eu sou professora de Biologia e Ciências e precisei focar nesses assuntos. E antes de tudo, eu queria falar pra vocês que esse resumo, essa crítica, vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu e não quer ser surpreendida ou quer ser surpreendida pelo filme e não quer que eu conte aqui o que vai acontecer, para esse vídeo agora, vai assistir o filme e depois volta aqui pra assistir, beleza? Bom, o filme começa já com um ar misterioso, a gente tem uma personagem que ela fala na primeira pessoa e você consegue acessar a mente dela. Eu acho magnífico esse tipo de produção. Os pensamentos dela, às vezes, divergem muito da opinião dela. Na verdade, diverge muito. Ela fala uma coisa e pensa outra. Isso porque, o tempo todo, ela vai se ajustando às pessoas. E isso é problemático. Geralmente, pessoas que fazem isso são pessoas que não têm identidade própria. Já me vi nessa situação em que, se eu tava no meio dos skatistas, eu era skatista. Se eu tava no meio dos jogadores, eu era jogador. Se eu tava no meio dos nerds, eu era nerd. Porque eu não tinha uma identidade própria. Eu ia onde, né? A onda me levava. E eu me tornava acessível a todas as pessoas. E isso fez eu me frustrar bastante. Porque eu não sou igual às outras pessoas. E quantas vezes eu caí em várias ciladas. E a personagem principal, ela acabou caindo numa grande cilada. A gente já vê que ela é uma jovem insegura que estuda num colégio de crianças, de jovens, adolescentes, ali de classe alta, e ela é bolsista. No filme já dá pra ver que alguns alunos ali usam a sua posição social pra fazer bullying com ela, por ela ser bolsista, pra diminuir ela. E como toda adolescente de colegial ali, ela aspira a estar com a galera popular do colégio, que normalmente a galera popular é os mais escrotos da escola, né? Mas como a adolescência e a juventude é uma fase em que a pessoa é muito influenciada pelo meio e ela quer ser visto, ela quer ter uma certa relevância, acaba indo pra onde a onda leva. E aí ela tenta entrar nesse círculo social ali, ao ponto de que ela começa a se relacionar, meio que ficar com um dos meninos ali do grupo popular. E na cabeça dela, ela era namoradinha, ele gostava dela. E a gente já vê no decorrer do filme que essa necessidade dela, ele se sentir amada, se sentir presente em algo, vem também da figura materna dela, que é uma figura bem distante, que não passa segurança pra ela, que não literalmente não abraça a filha no sentido de tentar entender, tentar se colocar no lugar da filha. Literalmente uma mãe abusiva, mais do que isso, uma mãe negligente. Conforme as situações vão acontecendo, você começa a se perguntar, né, o que tá acontecendo aqui. Ela pede uma pizza, tá ali com o noivo dela, e ela vai sendo agradável segundo aquilo que ele espera. Ela não expõe aquilo que ela realmente é, ela sempre expõe aquilo que os outros querem que ela diga. E nesse determinado momento, eles comem uma pizza, ele sai pra ir no banheiro. Quando ele sai, ele pede pra embalar a pizza. Ela, num ato totalmente compulsivo, ela come descontroladamente aquela pizza. O jeito que ela come assim chega a ser absurdo. Dá pra ver que se trata literalmente de uma compulsão alimentar. Só que aí, ao mesmo tempo que ela tem aquela compulsão alimentar, que é onde ela joga as frustrações dela, ela ao mesmo tempo tá ali fazendo muito exercício físico pra poder manter a forma, já que ela tem um modelo a seguir. Ela colocou na cabeça que ela tem que ter um modelo de mulher de sucesso, e ela tá caminhando pra isso. Trabalha num jornal, só que ela não é satisfeita com o emprego dela. Ela é muito inteligente, ela poderia escrever sobre várias coisas, inclusive lá no colégio, quando tem os feedbacks, né, que ela começa a lembrar das lembranças do colégio, ela ganhou uma bolsa naquela escola justamente porque ela escrevia muito bem. E ali no jornal que ela escreve, ela não escreve sobre assuntos relevantes, coisas que ela realmente gostaria de falar. Ela fala sobre sexualidade, como fazer um homem sentir prazer, como uma mulher sentir prazer. Ela até debocha dessas situações. Quando você acessa os pensamentos dela, dá pra ver que ela se sente totalmente satisfeita com esse trabalho. Mas é o caminho que ela tá seguindo para aquilo que ela determinou que é sucesso, né? Uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher que talvez é inacessível às outras pessoas, que não vai sofrer violência, que não vai passar
os problemas que ela passou lá no passado por ser uma jovem sem dinheiro, sem condições, sem estrutura e principalmente sem identidade. E aí, falando dessa fase dela adolescente, num dos bailes lá, eles saem, todos os adolescentes, o diretor tá ali super preocupado porque não é permitido que aqueles adolescentes saiam sozinhos, mas eles são muito rebeldes, acabam saindo, e nessa saída é quando acontece de fato o estupro dela. O namoradinho abusa sexualmente dela, ela tá muito alcoolizada, ela tá muito fora de si, e ele abusa ali dela. A cena é um tanto quanto pesada, dá pra ver o quanto ela tá desconfortável com a situação. É uma cena que enoja pra pessoas que já passaram por abuso, talvez seja um gatilho muito pesado, então é legal você pensar antes de assistir essa cena e adiantar pra não ter essa memória recapitulada. Então ali na cena dá pra ver que ela tá totalmente desconfortável, que ela estica a mão pra falar que não quer, e ele segura a mão dela com uma espécie de carinho estranho, né, e literalmente abusa dela. A relação ali, tanto que não foi consensual, que ela ficou totalmente desconfortável, saiu daquele quarto ali totalmente desorientada, não sabendo pra onde ia, e vai pros braços do namoradinho. Vem o segundo amigo dele, abusa sexualmente dela. Nesse abuso ela tá totalmente ali, se antes ela tava desconfortável, agora ela tá ainda mais. Ela tenta se esquivar, mas acaba sendo estuprada também por esse, e as cenas também são bem pesadas. Quando ela levanta, é triste de ver, ela tá sangrando, ela tá desconfortável, ela tá mal andando, ela começa a procurar roupa, coisas ali pra poder se limpar e tal, e durante esse ato, quando ela tá ali procurando, vem o terceiro amigo e estupra ela. Então ela foi literalmente uma vítima de estupro coletivo dos 3 amigos do namoradinho que ela achou que era namoradinho dela. Ela, nesse terceiro, ela reage. Não sei se porque o álcool já não estava tão forte nela, ou se porque é um basta dela, ela sai correndo. Ela corre para uma espécie de posto de gasolina. Chegando lá, ela pede socorro e encontra o diretor da escola, que socorre ela. Percebe como tá grave a situação, leva para casa dele, permite que ela tome banho, que ela troque de roupa e pede para ela ir pro hospital e contar pra polícia. Só que esse contar pra polícia e ir pro hospital queria dizer contar pra mãe dela. E se tem uma coisa que ela não poderia contar, é a mãe dela. A mãe dela usa muita chantagem emocional pra sempre colocar ela como sendo o centro de tudo, e a filha, né, tem que ser muito grata, porque tudo que a mãe dela faz é por ela, e a mãe dá pra ver que não se coloca no lugar da filha, então ela não tem a mãe dela como uma rede de segurança. Ela tem medo que muitas meninas que são abusadas têm. Então as primeiras pessoas que começam a se identificar que são aquelas que sofrem abuso, e a maioria desses abusos são pessoas de confiança da família, ou algumas até muito próximas, elas sentem medo de contar, e quando contam, não são levadas a sério. A culpa foi sua que se ensinou pra ele, a culpa foi sua por isso. Então, pra evitar uma segunda dor, porque esse tipo de situação é como se a pessoa estivesse sendo abusada pela segunda vez, ela não quer que a mãe saiba, e por isso ela pede pro diretor não contar. A partir desse episódio, ela começa a ficar muito insegura, dá pra ver que ela já não é a mesma, literalmente, e nos flashes do futuro você vê que em muitas situações se aplica essas inseguranças. Ela não usa uma roupa mais decotada, ela fez uma cirurgia para diminuir os seios, para não chamar tanta atenção, ela tem uma insegurança no quesito relação sexual, ela não consegue ter uma relação sexual normal, natural. Literalmente tem um episódio que ela morde o noivo dela, e ela mesma fala no pensamento ali, ó, porque a louca da sua namorada não consegue ter uma relação sexual normal. Quando ela passa por situações que lembram aquele episódio do estupro, ela surta, que são gatilhos, e as pessoas que não passaram por situações em que teve um abuso, seja emocional ou sexual, elas não entendem. Você fala assim, nossa, não foi nada, e ela já começou a surtar. Às vezes a pessoa vê um balão de golfinho, e pra todo mundo é normal, mas aquele balão de golfinho foi a visão que ela tinha quando... Um exemplo, tá, gente? Não aconteceu isso no filme, falando da pessoa que passa por um abuso. O balão de golfinho representa o momento que foi abusado. Então, ver aquele balão de golfinho é chocante, assim, é insuportável e gera uma crise. E dava pra ver que quando ela passava por situações que ela sentia muito calor,
muito calor, que é o que ela sentiu quando ela tava ali sofrendo o abuso, ela tava suando muito, tava passando muito mal, ela começa a explodir e gritar, e o noivo não entende, as pessoas que estão ao redor não entendem, porque só ela sabe o que tá passando ali na cabeça dela. E essa resposta de defesa, nem ela, às vezes ela perde o controle de si, porque é algo que traumatiza demais. O filme, ele é muito tocante para quem tem, né, a sensibilidade de se colocar no lugar dela, quando ela vai pra escola e os meninos que usaram ela fazem piadinhas dos pelos dela, fazem piadinhas dizendo que ela é maravilhosa, fazem piadinhas e ela tá ali totalmente insegura, não gostou daquela situação e ainda tá passando por uma situação vexatória. Isso vai aumentando, ela vai ficando deprimida e saindo de perto desses meninos. Inclusive ela começa a se questionar se realmente aquilo ali foi um estupro ou se ela não deixou, se ela não deixou. E quando ela vai conversar com um desses meninos que eram antes o namoradinho dela, ele fala que ela tá louca, né? Nossa, imagina que seria um estupro de forma alguma. E esses meninos que abusaram dela eram meninos de má índole, porque não foi só com ela que isso aconteceu. Eles usavam da sua popularidade para humilhar outros alunos. Tinha os alunos nerds, pessoas que passaram por situações tão humilhantes quanto a que ela passou. Teve um dos amigos dela, né, do grupo que não é popular, que eles defecaram em cima desse menino. Então era um grupo assim bem perverso mesmo, era um bullying extremamente pesado. E esses amigos dela, eles pedem para ela denunciar, eles falam que ela tem que se posicionar, e eles já estão numa situação ali em que, sabe, já tá explodindo, não tá aguentando mais a situação, tá causando uma revolta, e aquela revolta daqueles meninos quietinhos, ela é pior do que aqueles meninos populares, porque quando o adolescente vai guardando aquilo ali, não trata essas questões de culpa, de ressentimento e se enche ali de ódio, não que isso seja correto, ele acaba explodindo de uma forma muito mais negativa, que foi o que originou todo o enredo ali, que a gente só começa a entender com o decorrer do filme, que é um pessoal procurando ela para fazer um documentário sobre o massacre que tinha acontecido na escola dela. E nesse massacre, parecido com o que a gente vê nas reportagens aí de muitas escolas americanas, em que um ex-aluno volta lá e começa a atirar em vítimas inocentes para causar uma revolta, uma espécie de vingança por todo o bullying que eles sofreram durante a vida, ali os amigos dela, os nerds quietinhos, eles se revoltam e fazem uma chacina na escola. Eles literalmente entram armados na escola e começam a atirar em todos os alunos que eles vê pela frente. Tem um momento que eles encontram com ela, ele não atira nela, mas tá procurando os amigos, né, os populares para atirar, e também muitas vítimas inocentes ali, meninas, meninos que estavam ali na escola, acabaram perdendo as suas vidas nesse massacre. É assim um negócio bem pesado, as cenas em que tudo acontece, ela tá ali tentando fugir, e um desses episódios que ela tá fugindo, um dos abusadores dela tá junto, e ela tá segurando a porta, ela tem a oportunidade de ficar ali segurando a porta pra tentar salvar a vida dele, mas ao mesmo tempo ela tá correndo risco de vida, ela resolve deixar e sair. E na hora que ela tá ali na reportagem falando sobre essa história, a gente tem acesso ao pensamento dela, porque novamente ela não expressa a opinião verdadeira daquilo que ela sente. Olha, eu gosto disso, daquilo. Ela vai sempre para aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Então, se ela tá numa sala que todo mundo gosta de coxinha e ela gosta de pizza, ela vai falar que gosta de coxinha. Então, ela tá ali respondendo, e aí o rapaz pergunta: por que você não ficou ali e esperou para abrir a porta para ele conseguir talvez sair? E no pensamento dela, ela escuta: porque eu não queria arriscar minha vida para salvar um dos meus abusadores. E na verdade ela responde: não sei, eu não tive coragem. Mas no coração dela não foi isso. No coração dela foi porque ela não quis arriscar a vida pra salvar uma pessoa que tinha causado um trauma tão grande pra ela. Então esse menino, 2 desses meninos que abusaram dela acabam morrendo. Um deles fica paraplégico e vira um herói, já que ele começa a comercializar a história, escrever livros. Então é muito traumático para ela, sempre que ela vai nos locais, ver a foto, ver as reportagens desse menino que abusou dela, que agora é um homem, e escrevendo, falando a história ali como se ele fosse um herói, porque na verdade ele sobreviveu, mas ele sobreviveu porque ela não teve coragem de fazer o que os amigos
dela fizeram. Em algum momento, um dos amigos entrega a arma na mão dela, pede pra ela finalizar ali com a vida desse rapaz, e ela não tem coragem, pelo contrário, ela avança sobre o amigo ali, o amigo atirador, e acaba se defendendo, matando ele. Então, assim, é bem pesado mesmo. E o mais pesado de tudo é que ela, em vários momentos, ela tem a oportunidade de denunciar, e ela não denuncia para que a mãe dela não saiba. Olha que grave, ela prefere guardar aquela dor, se culpar, permitir ser humilhada pelas pessoas que causaram aquela dor, do que denunciar e evitar que novas vítimas sejam afetadas por aqueles meninos. E ali, se ela tivesse denunciado, de fato, muitas coisas teriam sido modificadas, já que nos Estados Unidos a lei é bem mais rígida que aqui no Brasil, e ter uma mancha dessa no histórico escolar impede que esses meninos de classe média alta fossem para uma faculdade, por exemplo. Então, a denúncia seria muito importante. E a gente que está assistindo fica ali, denuncia, por favor, conta para a polícia, abre seu coração, e ela não denuncia. Ela chora, e o filme parece ser algo tão real que é o que geralmente acontece. Quantas vítimas se martirizam, se culpam, se sentem sujas, não falam o que de fato aconteceu, porque o abusador muitas vezes é um parente, é um amigo, é um tio, é uma pessoa muito legal, é uma pessoa muito incrível, e por isso tira toda a legitimidade da pessoa ali em si abusada. E aí já entro aqui para falar, não existe essa de pedófilo, abusador ou coisas do tipo, de ser uma pessoa incrível que abusa, ou de criança, adolescente, mulher, seja quem for. Se a pessoa faz isso, ela não é uma pessoa incrível. Se tem parentes acobertando essa situação, esse parente também não é uma pessoa incrível. A sua avó, que talvez acoitou o seu tio no abuso, ela não é uma mulher guerreira, ela não é uma mulher incrível. Ela é uma mulher que, ora, além de ter criado, né, esse abusador, ainda fez uma rede de proteção para que ele continuasse fazendo com outras pessoas. Porque onde há impunidade, existe repetição da situação. Então, quando uma pessoa não denuncia, isso vai voltar a repetir da mesma forma, porque eles não vão deixar de agir. Então, não existe a pessoa legal que abusa. Pode ser tio, pode ser tia, pode ser o que for. A partir do momento em que essa pessoa tem um comportamento abusivo, seja de assédio sexual, moral, emocional, ou também físico, como o estupro, que é o mais grave de todos, essa pessoa não é uma boa pessoa. Essa pessoa é uma má pessoa que merece ser punida. Perdão e justiça são duas coisas totalmente diferentes. O perdão é para que você livre do seu coração uma mágoa que pode te contaminar, te corromper, que é o que estava acontecendo ali com a personagem. Ela estava cada dia mais envenenada com aquilo ali que estava acontecendo com ela, porque ela não jogava para fora, ela só colocava para dentro, ela não tinha identidade. Você vê uma mulher que está totalmente perdida, que não sabe para onde ir, que vai onde a maré leva, que quer surpreender, quer mostrar para as pessoas que ela tem alguma relevância, através não do que ela é, mas daquilo que ela pode conquistar. Uma pessoa que literalmente não tem a vida própria dela, ela é guiada pelas outras pessoas. Então, denuncie, não deixe passar, porque a partir do momento que você denuncia, não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença sim, porque uma vez que a pessoa ela age, mesmo que ela fique impune, ela vai voltar a agir, e aquele histórico ali vai levar, de alguma forma, alguma coisa vai acontecer. Outras pessoas você vai evitar, porque a partir do momento que denuncia, as outras mães ficam alerta, falam, poxa vida, aquele homem é um pedófilo, poxa vida, aquele homem é um abusador, vou cuidar mais das minhas filhas com ele. Isso liga o alerta da comunidade. E nesse filme dá uma chavinha muito interessante sobre essa questão da denúncia, a gente já vai chegar lá. Só que eu tinha que falar isso aqui no vídeo, porque a denúncia ela é um processo muito importante e é muito difícil denunciar quando não se tem provas, mas quando você tem uma rede de segurança, um pai, uma mãe presente, torna tudo um pouco mais fácil, né? Que é o que a personagem não tinha. Ela não tinha essa rede de apoio. Você vê uma mãe extremamente abusiva, que só pensa no próprio nariz, que não consegue olhar para a filha. Quando a polícia chega ali naquela escola depois do massacre, e esse menino que sobreviveu e ficou paraplégico, ele mudou a versão, ele disse que ela tinha tentado também contra a vida dele, que ela estava com raiva dele porque ela queria ficar com os amigos dele,
e ele ao mesmo tempo, literalmente chamou ela de prostituta na cara. Quando a mãe dela escutou isso, a mãe dela ficou contra ela. Ela vai chorando durante o caminho. A mãe fala que vai procurar um advogado para tentar resolver a situação, porque além disso, ela estava correndo risco, né, de parar na cadeia, porque por conta da versão que o menino que tinha abusado dela falou. E nesse momento que ela tem a lembrança com a mãe dela, o rapaz do documentário fala: nossa, ainda bem que sua mãe, né, te ajudou, te acolheu. Ele começa a falar coisas que a mãe dela de fato não fez. E quando ela escuta isso, no pensamento dela, ela sabe que não é verdade. Mas da boca pra fora ela fala: eu sou uma garota de muita sorte. E por isso que o filme chama Garota de Muita Sorte. Não porque ela tem sorte, mas porque as pessoas dizem ao redor pra ela que ela tem sorte. Fazem ela acreditar ali que ela tem sorte. Inclusive o próprio abusador dela, que no futuro quando encontra ela, fala que ela tem sorte, porque ele tava na cadeira de roda e ela não. As outras pessoas que estão ao redor dela falam que ela tem sorte, porque isso, porque aquilo. Mal entendem, mal tentam se colocar no lugar dela, de saber que, olha, talvez aquilo que pra você é sorte, pra outra pessoa é estar definhando literalmente por dentro, que é o que estava acontecendo com ela. Por falar nisso, quando ela tem acesso, né, quando ela começa a ter uma rede de apoio, ela tem uma única rede de apoio ali, que é uma amiga dela, pra quem ela realmente se abre, porque nem pro noivo dela ela consegue ser ela mesma. Ela tá num ambiente em que a família dele pensa diferente dela, e que ela só tem que ouvir e ficar quieta, e que a mãe dela pensa diferente, fala coisas, fala cada abobrinha, ela tem que ficar quieta. Tudo pra fazer as outras pessoas felizes e invalidar a dor dela. E as pessoas aproveitam que ela tem esse comportamento, né? Porque pessoas que foram abusadas ou sexualmente, ou emocionalmente, ou de outras formas de abuso, elas tendem a ser uma pessoa que carrega a culpa, porque ela tá acostumada a ter esse papel de culpa. E por ser essa pessoa, os abusadores ao redor dela, as pessoas narcisistas, elas se aproveitam da situação pra colocar mais culpa ainda. Pera aí, tá vendo esse boleto aqui emocional? Eu não quero pagar por ele, eu vou te entregar porque eu sei que você vai pagar pra mim. E era o que de fato acontecia. As pessoas despejavam nela naquilo, as expectativas que eles esperavam que ela fosse, e ela acabava fazendo aquilo que eles gostariam por conta disso. Aí o filme vai acontecendo, gente, assim, eu me peguei em várias cenas que eu fiquei assim: poxa vida, por isso que ela é assim. Poxa vida, né, como a pessoa não abrir, não ter voz, faz com que ela comece a amargurar por dentro. E conforme as coisas iam se caminhando, vai dando uma revolta de ver o quanto as pessoas não eram punidas, só ela era punida. Aquele antigo abusador dela, que agora estava famoso, estava sendo prestigiado, amado, adorado pelas pessoas. E essa mesma pessoa foi quem mais machucou ela no passado. E quando você pensa que, esse filme vai terminar assim, ó, uma bela bosta, né? Porque é uma impunidade, é basicamente, infelizmente, que se o filme terminasse daquele jeito ali, ia ser um pouco do que é a vida real, né? Quantas pessoas sofrem com essa situação e acabam nunca denunciando e vivem a vida toda com esse sofrimento, e algumas convivem com seus abusadores, e isso é o mais trágico e o mais triste de tudo. Mas não, o filme ele toma uma proporção em que ela começa a olhar pra si, ela começa a parar de falar não pra ela e passar a falar não para as outras pessoas. Claro que para isso ela teve que passar por um processo. Como ela era escritora, ela colocou no papel algumas coisas que ela escreveu, e essa cena me chamou tanto a atenção, porque ela escreveu aquilo que ela estava passando, só que isentando várias pessoas daquele sofrimento. Era como se ela estivesse sofrendo sem motivo. Você sofre sem motivo. Mas não, a chefe dela sabia quem era ela e falou: comece a contar a sua história sem isentar as outras pessoas que foram escrotas com você, sem isentar a sua mãe que foi negligente, sem isentar as outras pessoas que abusaram de você. Para de isentar as pessoas, porque quando você tira elas de cena, você tá dizendo não pra você, tá dizendo que o que você tá sentindo não é suficiente. E ela começa a virar chave, sabe? As pessoas que realmente, né, tem um entendimento melhor, começa a conversar com ela, e essa virada de chave dela acontece quando ela começa a escrever de fato a história. E uma coisa muito importante que ela faz era gerar uma prova, né, porque muitas pessoas que denunciam o abuso, é a palavra da pessoa abusada contra a palavra do abusador, e infelizmente
muitos não vão pra frente, porque é necessário que haja uma prova, né? E ela cria essa prova. E é muito importante isso, gente, criar provas. Por quê? Quando a prova, ainda que as pessoas venham contestar, é uma minoria muito pequena. É aquela pessoa que, eu tô vendo, mas não acredito. Mas contra provas não há argumentos. Então ela enfrenta ali o abusador em algum momento, vai conversar com ele, confronta ele e grava tudo aquilo ali para depois escrever, colocar no papel tudo aquilo que ela estava sentindo. E quando ela escreve, é como se ela tivesse se libertado. Essa sou eu. Essa é a minha verdadeira identidade. E ela acaba escrevendo para o New York Times, que é um jornal bem famoso lá nos Estados Unidos. E essa escrita dela, né, ela teve coragem de falar, porque quando fosse contestado, já que o abusador tinha ameaçado ela, né, uma coisa interessante dessa conversa que ela teve com esse abusador, que marca bastante, é ele falar, nossa, eu tenho filhas, eu tenho esposa, você não pode acabar com a minha vida. E ela olha e fala, e a minha vida? E a minha vida não importa. Até mesmo nesses momentos, o abusador, o próprio noivo dela, a mãe dela, quer tomar a dor dela pra eles. Como se a dor, o que ela tava passando, não importasse. O que importa é eu tá bem, né? Você vai contar como é que vai ficar a minha cara na sociedade. A mãe, né? Você vai falar isso, mas como é que vai ficar as coisas daqui pra frente? A minha família é renomada. O noivo. Você vai contar, eu tenho família, eu tenho uma carreira. O abusador. E ela... Não importa, você não importa. Importa que eu esteja feliz. E esse é sempre o discurso da pessoa abusiva. Não interessa o que você está sentindo, não interessa o que você está passando. Eu não posso me prejudicar, porque a culpa é sempre sua. E naquele momento ela já não estava aceitando mais isso. E ela começa a falar, eu também sou uma vítima. Eu tenho que olhar para mim, parar de olhar para as outras pessoas, poupar as outras pessoas de sofrer e me definhar por dentro, porque quem mais sofreu fui eu, não eles. E ela escreve, e esse texto é libertador, porque no decorrer da caminhada dela ali, a gente vê outras mulheres lendo, se identificando, contando seus relatos, mulheres de idade, mulheres mais novas, contando o que elas tinham, né, passado, e aquilo ali vai libertando ela, aquilo ali vai trazendo a identidade que ela sempre quis. De fato, a pessoa que ela era e não que ela tinha que ser para agradar os outros. E ela começa a se libertar tanto disso, né, dessas culpas, que muitas dessas pessoas que estavam na caminhada com ela passaram a não caminhar. E é bem forte ver o noivo dela questionando ela, fala, nossa, eu achei que você fosse forte, eu achei que você tivesse superado isso. E esse superar é tipo, seja forte, finge que não aconteceu. Eu gosto de você atriz, eu não gosto que você exponha as suas fraquezas ou aquilo que você já passou, ou seja, uma mulher do jeito que você realmente é. Você tem que ser aquilo que eu desenhei que você fosse. E essa cena, assim, é muito forte. Eu fiquei, larga dele, larga dele, larga dele. Sabe que você fica assim, torcendo, não casa, não casa, não casa. E o final foi surpreendente, gente. Porque eu falei, não, o filme acabar agora, o filme já acabou sensacional. Mas não, gente, o produtor desse filme, ele pensou em tudo. Porque aí que acontece, esse abusador foi exposto, ela tinha provas, acabou com a carreira que ele construiu em cima de mentiras. E é claro que tinha que ter o personagem para invalidar a dor dela como mulher. Para falar, você exagerou. Não, o seu abusador é uma boa pessoa. Ele cuida, alimenta crianças na África. Ele faz isso, ele faz aquilo, tá? Tudo bem que ele acaba com a sua vida, mas ele ajuda as outras pessoas. Sempre tem alguém que vai querer invalidar a sua dor, vai querer invalidar aquilo que você tá sentindo. E essa pessoa surge no final do filme. E ela surge no momento mais, assim, épico, sabe? Ela tá saindo de uma entrevista de televisão, onde ela fala, né? Conforme ela vai falando, ela se liberta. E a mulher chega e fala assim, olha, você acabou com a vida do fulano. Espero que você aproveite seus 15 minutos de fama. Ela olha pra essa mulher e manda a mulher se lascar. Eu não vou falar a palavreado que ela fala coisa pior. Mas literalmente coloca ela no lugar dela. E isso eu falei, uou! É isso, menina, é isso! E
Nossa, achei que parece que me arrancou um nó da garganta, porque, gente, eu já passei por uma situação muito semelhante. Na verdade, eu passo, né? Das pessoas quererem validar o que eu passei. E quantas vezes eu me questionava, não, será que realmente fulano sabe? Fulano tá certo? E hoje eu falo, peraí, não foi fulano que passou o que eu passei, não é fulano que passa o que eu passei. Quem é fulano pra invalidar a minha dor? Hoje eu simplesmente não aceito quando alguém vem ditar a forma que eu tenho que ser diante das situações que eu passo na minha vida. E é assim, tem que ser assim. Fulano não tem o poder de ditar quem é você. Fulano não tem poder de medir o tamanho do seu sofrimento. Fulano só tem que sentar na cadeira e ficar ali na vida dele, cuida da vida dele. Inclusive, eu até me coloquei numa situação, porque no passado, gente, eu vou contar pra vocês rapidinho uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu postei uma foto da minha filha, aí teve uma mulher que respondeu falando que ela tinha, né, uma deficiência. E eu respondi que, não, né, só pessoas que têm esse tipo de situação que agem assim. E essa mulher, na verdade, era uma hater incubada, né, que nunca respondia meus stories, porque eu nunca tinha visto a resposta dela, foi a primeira. E eu respondi que não, que ela tava errada. E imediatamente ela me mandou uma mensagem falando que eu era uma péssima mãe, que, nossa, falando coisas a meu respeito que eu nunca fui, nunca serei. Hoje, como eu tenho a minha identidade formada, eu sei que aquilo que ela falou não é verdade. Eu sei o que eu sou como mãe, o quanto eu me esforço para melhorar a cada dia e o quanto eu ainda me esforçarei pelos meus filhos. E quando eu li aquilo ali não entrou no meu coração, mas quantas vezes no passado, quando eu escutava esse tipo de coisa, eu chorava, eu me ressentia, eu acreditava que aquela pessoa realmente estava falando que eu era aquele monstro que ela estava dizendo. Hoje eu sei quem eu sou, e por saber quem eu sou, eu não permito que as pessoas ditem aquilo que eu devo ser. Então eu, de uma forma muito libertadora, respondi o seguinte: cuida da sua vida. Eu não pedi sua opinião. E eu termino agora esse vídeo mais uma vez lembrando que arrependimento não é fingir que não aconteceu. Arrependimento é confessar, é pedir perdão e admitir de fato que fez. Remorso, medo, mentiras, nada disso configura arrependimento. E sem arrependimento e transformação e frutos de transformação, você não tem que andar com o abusador. Você não tem que aceitar o abusador na sua vida, não tem que aceitar o abusador na sua casa, porque se ele não se arrependeu e não mudou de vida e não gerou frutos, ele vai fazer de novo. Então pare de se martirizar, de se tornar uma pessoa masoquista em que sofre, não denuncia, a falta de denúncia faz com que essa pessoa continue fazendo e que outras vítimas passem por situações que você passou e essas vítimas talvez não tenham oportunidades que você teve. Quantas meninas que depois que se passaram por um abuso acabaram tirando a própria vida, acabaram se envolvendo com drogas para poder tentar preencher aquele vazio, todo aquilo ali que o sofrimento gerou. Quantas meninas entraram na prostituição, entraram em vidas em que elas não conseguiram sair novamente. Eu louvo a Deus das meninas mulheres que encontraram em Cristo, na igreja, na Bíblia, na palavra, um refúgio para tratar esse sofrimento. Mas tratar esse sofrimento, principalmente dentro da igreja, não é fingir que não aconteceu. O perdão, ele não anula a justiça. Tratar esse sofrimento é entender que ele aconteceu, se perdoar no sentido de não se culpar, tratar as suas emoções e denunciar. Fazer literalmente justiça. Fazer justiça não é fazer vingança. O que os amigos dela fizeram foram vingança. Ir lá e matar os meninos. Mas o que ela fez de fato ao denunciar foi justiça. E existe uma linha muito distante entre fazer vingança e justiça. E é o caminho da justiça que a gente tem que sempre caminhar. Não ignore, não passe a mão. Se você negligencia também, se você sabe, negligencia e não procura criar provas ou situações, às vezes, quem sabe, uma câmera de vídeo poderia resolver uma dúvida que você está tendo, poderia salvar uma criança de abuso, não deixe de fazer. A partir do momento que você omite, que você entra numa situação de omissão, você está sendo conivente com uma situação degradante, humilhante, que destrói a vida de meninos, de meninas,
todos os dias. Por isso eu venho falar pra vocês, esse filme foi muito necessário. E eu fico muito feliz de ver que muitas pessoas entenderam a mensagem, algumas se sensibilizaram com a situação e souberam reconhecer o filmaço que a Netflix produziu. E eu sinto muito mesmo quando eu vejo mensagens falando: ai, não gostei do filme, ai, que filme fraco. Simplesmente porque ou essas pessoas não sabem, não entenderam o que ela passou, nunca passaram por aquela situação, ou não se colocaram no lugar da vítima. Porque a partir do momento que você se sensibiliza e entra dentro do coração da vítima, na mente da vítima, não tem como passar por esse filme e não falar: meu Deus, é tenso. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que deve ter ficado imenso. Eu não sei falar pouco, tá, gente? Não sai daqui sem clicar no gostei, se inscrever aqui embaixo.